Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o final da minissérie Uma Família Perfeita, produção estrelada por Ellie Pompeo e que adaptou uma história real amplamente conhecida, o caso real da Natalia Grace versus família Barnett. Foram 8 episódios ao total e apesar de ter detestado os episódios iniciais, eu insisti na série e cheguei até o final dela para trazer aqui pra vocês o meu veredito final. Eu fui assim um pouquinho precipitada nas minhas primeiras impressões. A minissérie consegue trazer surpresas positivas, o encerramento é muito bom e não é tão criminosa assim como eu pensei que seria. Porém, ainda carrega o karma dos erros cometidos nos 4 primeiros episódios. Aqui nesse vídeo eu faço uma análise de final de temporada para Uma Família Perfeita, trazendo seus principais pontos positivos e negativos. Mas antes de partir para análise, deixa eu te avisar que eu vou lançar esse vídeo bem no meu aniversário, hein? Então, ó, não esquece de me presentear e já deixa o seu like nesse vídeo, beleza? Dito tudo isso, agora sim, bora papear sobre Uma Família Perfeita. Bem, acho que todo mundo que tá assistindo esse vídeo aqui deve estar familiarizado com a disputa Natalia Grace versus Barnett. Porém, contudo, todavia, para você que caiu de paraquedas aqui, eu vou fazer uma breve recapitulação do caso para deixar todo mundo na mesma página antes de partir para a análise do final da temporada, ok? Natalia Grace foi adotada em 2010 pelo casal Barnett quando tinha apenas 7 anos e um ano depois eles mudaram seus documentos para constar que na verdade ela tinha 22 anos de idade, pois era uma mulher sociopata com nanismo, que se passava por uma criança atrás de uma família que pudesse arcar com suas despesas médicas. Dado que por ter uma condição rara de nanismo, ela precisava de algumas cirurgias, na verdade várias cirurgias, para aliviar as fortes dores que sentia. O casal Christine e Michael alegaram que ela estava arruinando a vida deles. Então, após mudarem legalmente a idade dela, com certa facilidade, abandonaram a menina inicialmente em um imóvel e depois a transferiram para um apartamento numa região barra pesada. Lembrando que o caso ocorreu em Indiana, nos Estados Unidos. E assim, da noite pro dia, uma criança deficiente de 8 anos passou a viver sozinha como uma mulher adulta. O ponto central foi extremamente criminoso o que essa família fez com ela, pois mesmo se a versão deles fosse legítima, coisa que não era, né, gente? Ainda assim, eles abandonaram uma pessoa com deficiência em condições completamente impróprias para sua sobrevivência, tal como a gente assiste na segunda parte da série, quando ela decide dar luz à perspectiva da Natalia Grace. E dito isso, agora você está situado um pouquinho melhor acerca desse caso, logo vamos avançar para a análise. Quando eu fiz o primeiro vídeo com minhas primeiras impressões, eu tava crente que poderíamos estar diante de uma das piores séries do ano de 2025, pois Uma Família Perfeita parecia uma grande piada de mau gosto ao adaptar a história da Natalia Grace versus Barnett de modo tão sugestivo, dado que os 2 primeiros episódios, aqueles que utilizei para as primeiras impressões, contam a história totalmente a partir da perspectiva imaculada do casal Christine e Michael, coisa que segue até o 4º episódio da minissérie. Eles são 2 vítimas de uma sociopata disfarçada, a própria órfã da vida real. E na minha análise que eu lancei algumas semanas atrás, eu argumentei que a série poderia sim mostrar em algum momento a versão da Natalia, mas ainda assim seria extremamente criminosa por deixar no imaginário de quem assiste a possibilidade da menina de fato ser uma sociopata, mesmo que inegavelmente fosse uma criança na época. Por quê? Para quem já conhece o caso, facilmente compreende que a menina tem apenas 8 anos. Porém, para quem fosse apenas assistir a série sem conhecer o caso, provavelmente essa pessoa também sairia convencida que a Natalia era uma criança de 8 anos. No entanto, a narrativa da série não anularia a possibilidade da garota ter alguma doença ou transtorno mental e de fato ter submetido aquela família inocente a tamanhas torturas. E quanto a esse meu ponto, né, o meu argumento que a série poderia ser um pouquinho criminosa,
eu trago agora as minhas considerações finais, se de fato a série foi realmente criminosa, nesse sentido, ou não. E o meu veredito é: não, eu errei. A série não é criminosa porque consegue reverter a opinião pública com maestria ao evidenciar que os 4 primeiros episódios são apenas a versão que principalmente a Christine sustentou e sustenta até os dias de hoje. Contudo, porém, todavia, pode não ser uma narrativa criminosa, mas foi muito mal executada nos 4 primeiros episódios. E isso é evidente a partir do 5º, na minha humilde opinião. De fato, a proposta narrativa da produção é ter um turning point a partir desse episódio e transformar a trama por completo, numa volta 360. E não há nenhum problema nisso, viu, gente? Inclusive, eu tenho que reconhecer que foi uma estratégia muito boa. Porém, isso não anula que a primeira parte é fraca. A narrativa vitimiza aquela família inocente, uma mãe devota e salvadora de crianças com autismo e um pai cego pelo amor que dedica a sua nova filha. E tá tudo bem essa ser a construção da minissérie, mas o tom de tudo aquilo, independente de você conhecer ou não a história real, não faz jus ao potencial da trama da minissérie. Na primeira parte, não há dúvidas que aquela menina é um gênio do mal encapetado. Ela é realmente uma vilãzinha, mas saca só, o quão genial teria sido se Uma Família Perfeita tivesse se situado num drama psicológico, no qual poderia sim ser evidente que a Natália perturbava a dinâmica familiar daquela casa, independente de ser ou não pelos motivos alegados pelo casal. Ou seja, a índole da Natália não seria uma coisa tão explícita como foi nessa primeira parte, ou seja, que ela era do mal. Pegando um exemplo real da série para ilustrar o meu ponto. Porque toda vez que a Christine alegava algo que a Natália negava com todas as forças para o Michael, a menina tinha que fazer cara de vilã, cara de mal. A construção da personagem era sempre carregada de expressões faciais bem sugestivas, caras e bocas que evidenciavam que existia sim uma rixa entre a criança e a mãe adotiva. E, na minha humilde opinião, se a primeira parte da série tivesse atuações mais sérias e apostasse na tortura psicológica, olha, particularmente eu acho que Uma Família Perfeita teria sido 10 de 10. Ou seja, de fato, não foi uma narrativa grotesca que a gente assistiu em Uma Família Perfeita, mas poderia ter sido muito melhor. Era simples, era só se levar muito a sério desde o primeiro momento. E dito isso, vamos avançar para a segunda parte da história, os 4 episódios finais que realmente funcionam muito bem. E eu não sei vocês, mas eu sempre ficava com um gostinho de quero mais ao finalizar cada um deles. E no episódio final, eu não estava pronta para me despedir daquela história. A Imogen, a atriz que faz a Natalia Grace, simplesmente entrou no tom certo que a personagem exigia. E eu sofri muito assistindo toda a dor dela. Nossa, gente, a forma como desconstruíram alguns dos eventos da primeira parte da série, olha, gente, foi de partir o coração. A explicação para as meias sujas de sangue me quebraram de um jeito, olha, eu fiquei muito abalada. Realmente, eu fiquei triste mesmo assistindo aquilo. E o relato para Natalia Grace apenas menstruar na casa dos Barnetts, olha, gente, o que foi aquilo, gente? É de arrepiar qualquer um, né? A menina literalmente foi violentada pela Christine, que forçou ela a enfiar dentro dela um absorvente interno aos 7 anos. E olha, eu vou falar a verdade, eu fiquei impressionada com a riqueza de detalhes que construíram nessa segunda parte. Não só porque eu conheço a história real, mas pensando na perspectiva de quem assistiu ela apenas por assistir, sem qualquer background ou interesse na história real. Digo mais, viu, gente? Vou hablar mesmo, viu? Eu senti que perderam muito tempo na primeira parte da série e apressaram muito a história demais na segunda parte. Justamente na parte que era mais importante, a melhor parte, a parte que era da Natalia Grace, ou seja, a verdade. E eu tenho que reconhecer que achei sensacional a desconstrução que fizeram do casal Christine e Michael. Como finalmente o personagem dele assume o papel de manipulável
e ela de manipuladora. Não que isso tenha colocado ele num papel de vítima em pé de igualdade com a Natália, como ele jura de pé juntos no final, em um estado de negação. Ah, e um spoiler da vida real pra vocês, viu? Conseguiram sim retratar com uma certa fidelidade o estado de negação do Michael, que seja como mecanismo de defesa ou apenas por falta de coragem, por ser um mentiroso nato, ele não consegue encarar a verdade de frente e adotou como sua verdade, com todas as forças, em público, que apenas fez o que fez com a Natália porque estava sob influência da Christine. Ou seja, ele genuinamente alega que é tão vítima do mesmo monstro que a Natália. Sim, eu acredito que aquele confronto final da série já responda tudo pra gente, né? E quanto a Christine, eu gostei como conseguiram retratar a ambiguidade dessa mulher na vida real e também da personagem. Sem sombra de dúvidas, a personagem tem uma natureza dominante, manipuladora e genuinamente eu tenho uma teoria que ela se convenceu da verdade dela e que, na verdade, a doente da cabeça era ela esse tempo todo. Inclusive, um detalhe que passou batido por mim no primeiro vídeo, mas lembrei de trazer aqui pra vocês dessa vez, é acerca do pôster principal da série. Nele, tanto a Natália quanto o Michael estão olhando para o lado e apenas a Christine olha diretamente para o público e para frente, sinalizando ali que ela era a mente por trás dos dois e que a verdade maior apenas ela sabe. Somente ela poderia confrontar o público, porque a verdade está com ela, ou seja, a culpa maior de tudo isso. Outro ponto de acerto que eu achei muito válido trazer aqui pra vocês foram as longas batalhas judiciais do caso. É bizarro assim, gente, o quão estúpidos esses dois babacas foram ao criar infinitas provas contra eles mesmos. Gente, tem que ser muito burro, né? Mas, tipo assim, é burrice pra mais de metro. E eu achei um grande vacilo da narrativa da série não ter explorado um pouquinho disso na primeira parte da série, mesmo que sob a perspectiva de vítimas deles. Ainda assim, teria sido muito válido acompanhar as conversas deles e, enfim, todas as provas que eles criaram contra eles mesmos. Eu já conhecia a história da Natalia Grace quando comecei a série, e mesmo assim eu fiquei com uma sensação muito amarga durante as audiências em que a Natália saiu perdedora sempre. É tão cruel o que fizeram com essa menina, gente, tipo, no nível assim, absurdo. Ela foi negligenciada de tantas formas e por tantas instâncias, pela família adotiva dela, pelo Estado e por diversas outras instituições que deveriam protegê-la, sabe? E sim, gente, tristemente, na vida real, ela realmente perdeu o direito de ter sua idade colocada como um fator decisivo para defender as suas acusações contra os Barnetts, tal como a gente vê na série. Tanto que somente depois de adulta ela conseguiu o direito legal de recuperar a sua idade biológica em algum documento. E apesar da dramatização da série, que criou muitas situações fictícias, como o encontro final entre o trio protagonista, ainda assim, viu, gente, conseguiram abraçar muito bem a história real e o seu desfecho. Não é uma daquelas séries que mudam completamente a história real para fins dramáticos. Ou melhor, ao menos o seu desfecho provisório no que diz respeito a Natália, viu, gente? Porque, infelizmente, a minissérie teve o desprazer, o azar, na verdade, de ser lançada no time errado, pois ela já tinha sido produzida quando outros grandes desdobramentos ocorreram na vida da menina. Na minissérie, há pequenos indícios que talvez o casal Mendes fosse golpistas interessados no benefício social que a Natália recebia. Mas, na vida real, o buraco é bem mais embaixo, bem mais profundo. Essa família, esse casal, fez uma mega lavagem cerebral na menina, se aproveitaram mesmo da situação de vulnerabilidade emocional que ela tinha e não ajudaram ela como deviam no que diz respeito à sua saúde mental e física e extorquiram todo o dinheiro dela. Afinal, ao longo dos anos, ela não sustentou a família apenas com o dinheiro do benefício dela por ser deficiente. Ela também tinha um
até de meia, por conta das entrevistas que ela deu ao longo dos anos. Fora que, na verdade, eles não eram, assim, uma big family, cheia de filhos adotivos, super felizes, porque esse casal queria cuidar do rebanho de Cristo. Não era isso não, gente. Já ficou provado por A mais B que, na verdade, a casa deles funcionava como um lar temporário para crianças e eles recebiam uma bolada generosa para cuidar de tantas crianças, porque o governo dá um auxílio para lares temporários. Basicamente, eles sobreviviam e sobrevivem até os dias de hoje apenas disso, apenas do dinheiro das crianças, e a Natália era a galinha de ovos de ouro deles. Fora que ela cresceu carregada de traumas nunca trabalhados com profissionais aptos a isso, e durante o final de sua infância e toda a sua adolescência, ela cresceu em um lar que mais parecia uma seita religiosa do que qualquer outra coisa. Então, ela com toda certeza iria apresentar comportamentos disfuncionais, e isso fica evidente pra gente na vida real. Como eu já disse no meu primeiro vídeo, eu recomendo muito pra vocês o documentário da Max, O Curioso Caso de Natalia Grace, pois nele, além de maiores detalhes sobre o tempo dela com os Barnetts e a disputa judicial entre eles, também acompanhamos os eventos pós tudo isso, no qual ela literalmente precisou bolar um plano de fuga para ser resgatada das garras dos Mans. A minissérie demonstra o descontentamento dela com esse casal, mas para alguns, sem maiores informações, pode parecer um egoísmo da parte dela. Afinal, é um pouquinho de ingratidão dela, né, gente? Agir daquela forma com novos pais adotivos que acolheram ela apenas por acolhê-la. Mas, gente, a vida real supera a ficção de formas impressionantes. Bem, pessoal, no geral, eu errei um pouquinho, fui moleca. Mas, ao contrário dos Barnetts, que não conseguem reconhecer a culpa deles, eu dou a cara a tapa, viu? Pra reconhecer a minha. Porém, assim, no silêncio da noite, vamos concordar aqui que se a série tivesse sido um pouquinho mais sombria, se levado mais a sério na primeira parte dela, ela poderia ser muito melhor, né? Me conta aqui nos comentários o que você achou sobre Uma Família Perfeita, e se tiver alguma dúvida sobre a produção, deixa aqui nos comentários, porque é o local certo para falar sobre Uma Família Perfeita. E eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora, não esquece o like, se inscreve no canal, e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau! Eita, esse tchau, tchau ficou estranho, né? Beijinhos e tchau, tchau! Melhorou.